Bom dia, queridos irmãos, nesta quinta-feira, dia 12 de fevereiro. Bom dia, irmãos e irmãs, paz e alegria a todos. Hoje vamos meditar juntos a palavra de Deus do livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 18 a 25. Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer-lhe um auxiliar semelhante a ele. Esse famosíssimo trecho completa a reflexão desses dias. Não existe homem sozinho, mulher sozinha. Qualquer homem existe só em relação à mulher, e qualquer mulher existe só em relação ao homem. Auxiliar significa um ser que ajuda e ama, que está ao seu lado para te amar. Isso vale tanto para o homem como para a mulher, numa total reciprocidade, bem além do casamento, como explicou com profundidade o nosso querido João Paulo II. O homem é uma missão vivente masculina para a mulher, assim como a mulher tem a missão da feminilidade diante do homem, para o homem. Fora disso, existe somente egoísmo e cobiça. Do livro do Gênesis. E o Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer-lhe um auxiliar semelhante a ele, diante dele. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens, todas as aves do céu, e apresentou-as ao homem para ver como as chamaria. Cada ser vivo teria o nome que o homem lhe desse. E o homem deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens, mas não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez vir sobre o homem um profundo sono, e ele adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada do homem, o Senhor Deus formou a mulher e apresentou-a ao homem. E o homem exclamou: Desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada humana, porque do homem, do humano, foi tirada. Por isso deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. O homem e a sua mulher estavam nus, mas não se envergonhavam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, anteontem meditamos sobre o primeiro capítulo do Gênesis. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher ele os criou. E agora, neste segundo capítulo, meditamos sobre a mesma realidade, o mesmo milagre, a criação do homem e da mulher. Esta criação ela é expressa de uma forma muito simples, quase como uma história que lentamente nos faz entender o sentido das coisas. Lembramos que as pessoas da Bíblia são pessoas simples, prevalentemente pastores ou agricultores simples. Então, precisa que a linguagem seja ao alcance deles, muito simples. E o que aparece claro nesta leitura é que a criação do homem ela não é completa no começo. Não é bom que o homem esteja só. Pensa como é forte esta frase, não é bom. Porque tudo o que Deus criou foi bom. Depois do primeiro dia, Deus viu que tudo era bom, e no sexto dia, quando criou o homem, no primeiro capítulo, disse que era muito bom, e agora, pela primeira vez na Bíblia, aparece a frase não é bom. Parece quase
contraditório que Deus Todo-Poderoso, Ele crie alguma coisa que não é boa, não é possível. Mas é claro que é uma linguagem metafórica, uma linguagem bíblica para a gente entender. E de fato, Deus, olhando este homem triste, um homem que não encontra alguém que possa estar diante dele como ele, alguém que possa ser um auxiliar. Daqui a um pouco iremos explicar o sentido desta palavra. Esse homem é tremendamente triste e sozinho. E nesta altura, Deus faz cair um sono sobre este homem, este sono que é como se a criação parasse, voltasse atrás. É o sono que o homem tinha antes de começar a ser vivo, a se mover, e era o sono que o homem tinha antes de começar a viver, antes que o sopro de Deus penetrasse nele. Então, Deus tira uma costela. Sabemos muito bem que a costela faz parte do tórax, que são aqueles ossos que protegem as partes mais delicadas do corpo, o coração, os pulmões. Então, tirar uma costela significa abrir o cofre mais íntimo do homem, abrir o cofre do coração. Então, seria como se Deus tirasse um pedaço de vida do homem. Lembramos também que na língua dos sumérios, costela é a mesma palavra que se diz vida. Então, dizer costela, dizer vida, dizer coração é a mesma coisa. Então, Deus tira da parte mais íntima do homem, do coração do homem, da vida do homem, algo que serve para modelar e formar a mulher. E com uma obra de artista única, Deus modela a mulher e a apresenta ao homem. E o homem dá um grito de alegria. Desta vez, sim, eu reconheço que ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela é da minha própria natureza, ela é capaz de se relacionar comigo, ela não é como os animais que são bons, servem, mas eu não sou capaz, não consigo me relacionar, eles não podem me dar o que eu preciso. Só a mulher consegue me dar o que eu preciso. Este é mais ou menos o sentido mais simples desse trecho que nós gostaríamos agora de meditar à luz de João Paulo II, São João Paulo II, e das famosas catequeses que foram pronunciadas por João Paulo II por 5 anos em seguida, de 1979 a 1983. E uma destas catequeses, o Papa João Paulo II explica o termo auxílio. E vale a pena comentar um pouco o que ele fala. A gente vai se concentrar mesmo nas frases bíblicas para poder entender. Na sarça ardente, Deus disse a Moisés: Eu vi a aflição do meu povo no Egito. Ouvi seu clamor. Tomei conhecimento. Desci para livrá-lo. Êxodo 3, 14 a 15. Um povo escravo não tem nem vontade, nem capacidade de filosofar. Quando Deus diz a Moisés de se apresentar aos israelitas como Yahvé, eu sou aquele que é, significa eu sou aquele que é o teu auxílio, aquele que é o teu Salvador, aquele que é presente aqui para você, aquele que te ama, aquele que caminha contigo, aquele que sofre com você. Eu sou o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que te liberta e te salva. Eu sou aquele que é, significa eu sou aquele que é o teu libertador, o Goel, o teu Salvador, teu socorro para te libertar, te salvar. A minha essência é te auxiliar, te amar, te salvar. Entende, irmãos, como é importante entender a palavra auxiliar. O primeiro auxiliar é Deus. Ele se apresenta, explica quem Ele é, qual é a sua natureza, dizendo:
eu sou aquele que te ajuda. Eu estou ao teu lado, eu sou ao teu lado. A minha essência é te ajudar. E esta é uma experiência concreta. Muitas vezes falamos que a Bíblia não usa muito a palavra amar no sentido abstrato, mas a palavra ajudar. Então, Deus te ajuda, o Deus que te ajuda é um Deus que te ama. E você sente concretamente Ele. Não é um discurso abstrato, mas você sente concretamente Ele. Vamos ler algumas frases dos Salmos para entender como é que é este relacionamento do homem com Deus. Esperei ansiosamente no Senhor e Ele se inclinou. Ouviu o meu grito, escutou-me, retirou-me de uma cova fatal, pôs um cântico em minha boca. Tu és meu auxílio. Senhor meu Deus, meu poderoso auxílio. Nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Meu Deus, em teu amor vem socorrer-me, em teu amor vem salvar-me, pobre e desvalido que eu sou. O Senhor meu Deus vem ajudar-me. Desde o meu nascimento és meu amparo, desde o seio materno és meu refúgio. Eras tu meu seguro abrigo. Vem depressa, Senhor, em meu socorro. Eu não passo de pobre e desvalido. Corre, portanto, meu Deus, em minha ajuda. Tu és meu auxílio e salvação. Não tardes, Senhor, em socorrer-me. Curvado e ferido que eu sou pobre e miserável. Eu vejo a erguer-se, ó Deus, o teu auxílio. Só em Deus eu acho repouso, dele vem o meu auxílio. Deus, rocha que me salva, minha força, minha glória está em Deus. Protetor, refúgio, força, pois Ele é o vosso auxílio. Meu Salvador e auxílio, não me deixe. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonassem, o Senhor não me esqueceria nunca. Eu te amo, Senhor, minha força, que és meu rochedo e cidadela, meu rochedo em que me abrigo. Ó Senhor, és meu Deus. Desde a aurora eu te buscava. De ti tem sede a minha alma. Desejava-te o meu corpo, qual terra ressequida, ávida, sem água. Teu amor é mais que a vida, tuas asas me abrigaram. Abraçou-te minha alma e tua destra sustentou-me. Então, irmãos, vocês estão entendendo e compreendendo o que é o auxílio? O auxílio é a essência de Deus. Nós acabamos de ler vários salmos, mais de 10, 15 salmos, mostrando como a grande oração dos salmos, o grande grito dos salmos é: Senhor, salva-me, vem em meu socorro. Entende, irmãos? O socorro é o amor em ação. O auxiliar é aquele que te ajuda, e o auxílio é o amor concreto. Por exemplo, se perguntássemos a uma criança se ela pudesse falar: quem é a tua mãe? Ele vai responder: é ela que cuida de mim, ela que me amamenta, ela que me limpa, ela que fica comigo, ela que me protege. Então, a resposta não seria: ela me ama, isso já é um nível superior. Agora, muito simplesmente, ela que cuida de mim. O auxiliar é alguém que te ama concretamente. Então isso é tudo bem diferente, entende? De um auxiliar de pedreiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza. Isso tudo não tem sentido. Se o ser humano tivesse precisado de coisa concreta, um cavalo poderia ajudar mais, um mulo tem mais força. Mas não se trata disso. Se trata exatamente de alguém que te ama e que está ao teu lado, e que você pode amar e trocar este amor.
A palavra auxílio é o amor em ação. Então, criando a mulher, Deus cria ela como o amor em ação, relacionada ao homem. Mas atenção que também o homem é semelhante. Então, também o homem é um ser que ama e que é amado. Deus criou o relacionamento feito carne. Deus criou o amor feito carne. Por isso que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Porque os dois são capazes de se amar profundamente. E o nosso Papa João Paulo II explica isso com uma lucidez, com uma coragem única. Podemos ler e comentar isso que o Papa João Paulo II disse numa audiência naqueles anos que falamos. Atravessando precisamente a profundidade dessa solidão original, o homem surge agora na dimensão do dom recíproco, cuja expressão, que por isso mesmo é a expressão da sua existência como pessoa, é o corpo humano, em toda a verdade original da sua masculinidade e feminilidade. O corpo, que exprime a feminilidade para a masculinidade e vice-versa, a masculinidade para a feminilidade, manifesta a reciprocidade e a comunhão das pessoas, isto é, a comunhão trinitária. Vale a pena sublinhar esta palavra, o corpo que exprime a feminilidade para a masculinidade e vice-versa. A masculinidade para a feminilidade manifesta a reciprocidade trinitária, imagem de Deus Trindade. Aqui o Papa fala muito claro. Então, gente, o Papa quer dizer que esse corpo feminino que Deus me deu, esse corpo feminino que nós mulheres recebemos, é para expressá-lo, expressar Deus, o amor de Deus para o homem, para todos os homens que nós encontramos. E vice-versa, você, homem, recebeu de Deus um corpo masculino, com todas as suas características, para que você expresse o amor de Deus no relacionamento com todas as mulheres. Isso se concretiza através do nosso estar juntos, do nosso trabalhar juntos, do nosso viver juntos na busca de nos doar para os irmãos. Enfim, toda a vida que é vivida juntos, homens e mulheres, dentro do plano de Deus, dentro do caminho de Deus, ela é expressão muito forte daquilo que é a comunhão entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ou seja, a vida de Deus, aquela da Trindade, que nós imaginamos, mas também conhecemos através da palavra, isso Deus nos doou através também do nosso corpo, para que nós possamos nos relacionar entre nós, homens e mulheres, como uma família que vive realmente um amor, que vive uma doação completa, a qual traz muita alegria para cada um de nós. Pensa como é bom quando nós somos uma família que sempre é constituída de homens e mulheres, né? Quando há um relacionamento de amizade profundo, sincero, doado, sem interesses, sem segundas intenções. Que alegria nós sentimos nesse relacionamento. Um relacionamento verdadeiro de irmãos, de pessoas que são capazes mesmo até de dar a vida um pelos outros. E tudo isso é muito concreto, parte do corpo, não parte de uma ideia nem de um sentimento. O corpo, que exprime a feminilidade para a masculinidade e vice-versa, a masculinidade para a feminilidade, manifesta a reciprocidade e a comunhão trinitária. Isso é a verdade. Deus criou a imagem de si mesmo, homem e mulher. Deus criou e encarnou o dom. Deus deu carne ao dom, à sua essência. E vamos tentar entender melhor, mas uma linguagem que esteja mais ao nosso alcance, qual é o sentido destas palavras profundíssimas e corajosas de João Paulo II. Viver a nossa sexualidade como dom
transformar o nosso corpo masculino ou feminino em dom. Falando com a nossa linguagem, diríamos: descobrir a minha missão de homem, a minha missão de mulher, a partir da minha sexualidade, do meu físico biológico, do meu ser psíquico. Infelizmente, a sexualidade é muitas vezes deixada de lado, apesar de constituir a primeira página da Bíblia. Infelizmente, muitos se acreditam ou se convencem de ser anjos, sem sexo nenhum, e logo precipitam no inferno das porcarias. Porque se Deus nos deu um sexo, não se pode fingir de não tê-lo. Ele é uma parte importante de nós, ou melhor, o corpo sou eu. Sem ele me tornaria um fantasma, uma assombração. Lembre-se, atrás de todo homem anjo se esconde um grande diabo, porque o homem é homem e não anjo. Portanto, se Deus me fez homem, ser masculino, Ele me deu contemporaneamente a missão de tornar visível corporalmente nesse mundo a sua paternidade, a sua masculinidade, exatamente como fez São José para Jesus e Maria. Se Deus me fez homem, ser feminino, Ele me deu contemporaneamente a missão de tornar visível corporalmente nesse mundo a sua maternidade, a sua feminilidade, a feminilidade do seu amor, exatamente como fez Maria para Jesus e São José. Irmãos, o corpo é um dom, o corpo é um puro dom. Ou você o assume e o utiliza para o amor, ou o mundão o pega para a pornografia e a comercialização, que o torna um pano de chão para ganhar dinheiro e poder. Eu não posso viver como se não tivesse um corpo, como se não fosse corpo. Quem faz isso e se ilude ser um anjo, se esforça em ser um anjo, nada mais faz do que matar o sonho de Deus. E as consequências se abatem violentas, quedas repentinas, paixões loucas e imprevisíveis, pensamentos incontroláveis, pornografia de Facebook, sites pornográficos de internet, quanto mais escondido, mais podre. O remédio, o caminho é fazer as pazes com o nosso corpo, agradecer ao Senhor pelo corpo que Ele nos deu, com todas suas reações, diferentes em cada idade. Sobretudo, valorizar a missão inscrita no meu corpo, tornando-me um auxílio a partir das minhas características físicas. Pense no corpo de Madre Teresa de Calcutá. Quantas crianças pobres esse corpo abraçou, quantos doentes o corpo de Madre Teresa de Calcutá abraçou. Esse não foi o abraço do ogro, mas a ternura de Deus encarnado. Mulher, se você não oferece a tua feminilidade materna e pura aos homens que estão ao teu redor, eles irão procurar em toda e qualquer poça podre de pornografia que passa pela frente, e do pecado deles, Deus pedirá conta a você, mulher, também. Sem a cerca, o terreno está exposto à pilhagem. Sem a mulher, o homem geme e vagueia. Cirácides 36:25. O Deus que disse: não é bom que o homem esteja só, vou fazer um auxiliar semelhante a ele, diante dele, te deu a missão de ser auxiliar para todo ser masculino que ele te coloca ao lado. Isso bem além do casamento, de forma pura. O mundo não conhece esse modo de viver e confunde tudo. Mas nós cristãos somos chamados a ser uma família igual à família dos discípulos e das discípulas de Jesus. Lucas 8:1. Jesus ia de povoado em povoado, pregando e anunciando a boa nova. Os 12 o acompanhavam e também algumas mulheres, Maria Madalena, Joana, Susana e muitas outras.
É fácil pensar em um grupo de 20 pessoas, entre as quais devia estar também Maria, a mãe de Jesus. É a primeira comunidade cristã, protótipo de qualquer outra que pode nascer. É o primeiro seminário feito de homens e mulheres. Homem, se você não oferece a tua masculinidade paterna e pura para as mulheres que Deus te coloca ao redor, elas se sentirão perdidas, porque não existe mulher sem homem, e chegarão ao absurdo de não entender por que elas estão com a sexualidade feminina. Irão perverter sua tendência natural ou entrarão no abismo da pornografia e sua carência constitutiva as levará a procurar na força o consolo. Do pecado delas, Deus pedirá conta a você também. Estas reflexões, estas pequenas reflexões, nos ajudam a entender a responsabilidade que temos uns para com os outros. Irmãos, Deus te fez homem e te deu uma missão de homem. Deus te fez mulher e te deu uma missão de mulher. Descubra esta missão. Responda a esta missão. O que servem os teus músculos de homem? O que servem as tuas evidentes características femininas? Porque Deus fez os dois diferentes e bem diferentes. Entende que cada dom que a gente tem se transforma automaticamente em uma missão. Porque o dom não é para mim, o dom é para o irmão. Deus te criou homem, Deus te criou mulher. Mas você não faz nada com a tua masculinidade. O que você precisa é da feminilidade. Então, o que serve a masculinidade é para ser doada. Você é um auxiliar da mulher enquanto homem. E você, mulher, é auxiliar do homem porque você dá a parte que o homem não tem. Você oferece a parte feminina, a parte materna que o homem não tem. E isso deve ser descoberto. Isso é uma vocação. Isso é uma grande vocação. Como Maria e José. É uma vocação tão grande que Jesus quis passar por isso na gruta de Belém. Quis experimentar o espírito forte e humilde de família que existia entre Maria e José. Ele quis viver, experimentar isso como qualquer criança experimenta, ou deveria experimentar, entende? Ele podia nascer com 30 anos, ele não tinha problema de fazer um milagre assim, de aparecer com 30 anos. Mas ele quis experimentar o calor humano entre Maria e José que viveram juntos, como dois virgens, sem ter relação sexual nenhuma, a vida inteira. Isso tem muito a dizer para cada um de nós, porque, irmãos, se a gente não der testemunho do amor puro, da relação pura entre homens e mulheres, então o mundo passa a mão em cima desse dom e estraga totalmente. Estraga tudo. Nós temos hoje mais do que nunca o dever de dar isso como testemunho claro, que parte do amor. Nós somos uma comunidade, irmãos. Comunidade de homens e mulheres, discípulos e discípulas de Jesus. E juntos queremos seguir Jesus como Ele nos ensinou, nos dando o seu exemplo. Queremos viver o seu mandamento, o grande mandamento do amor. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é o que Deus pede a nós hoje, como homens e mulheres de Deus que buscam juntos a santidade, vivendo na pureza do seu corpo, vivendo na pureza dos pensamentos, deixando que Deus e o Espírito Santo trabalhem em nós isso, mesmo que a gente traga aquelas feridas do passado, todas aquelas coisas que nos atrapalham. Não há problema, porque se você se entrega a Deus e vive a tua missão de homem, a tua missão de mulher, homem e mulher, chamados por Deus, fica tranquilo que o Espírito Santo vai trabalhar em você.
Porém, precisa que você dê o seu sim e que você busque viver na sinceridade desse dom grande que é ser homem, que é ser mulher, à imagem e semelhança de Deus, para que o mundo creia, para que o mundo experimente o amor, para que o mundo saiba o que é ser família, e ser família de Deus, porque essa é a única e verdadeira família. Então, irmãos, hoje vamos nos esforçar para viver isso, esta mensagem, ser auxiliar, amar com todas as características. Então, você, homem, viva a tua missão de homem, coloque à disposição, sobretudo das mulheres, a tua força, a tua determinação, a tua segurança, os teus músculos, o teu serviço de homem, a tua paternidade e tudo o que Deus colocou em você. E você, mulher, coloque à disposição a tua delicadeza, a tua feminilidade, a tua maternidade, aquele toque feminino que tanto o mundo precisa, a igreja precisa, todos precisam. Cada um viva nesta atitude de dom e faça o que surge espontaneamente do seu coração, expresse os dons, coloque para fora os dons que Deus colocou no fundo de você. Que Deus hoje então nos dê a graça de poder viver essa palavra e juntos como família Belém possamos, com uma atenção toda especial, viver aquilo que o nosso carisma pede, o espírito forte e humilde de família que existia na pobre gruta de Belém, entre Jesus, Maria e José. Paz e alegria, irmãos, para todos, vivamos com coragem, força e alegria. Paz e alegria a todos.